A FUCAP Business School é a escola de negócios mais completa do Brasil, com ensino continuado que vai da graduação até o doutorado. Com sede em Vitória, a FUCAP é uma das top 5 instituições de ensino do país segundo o MEC e, com certeza, pode ajudar a alavancar sua carreira. Para saber mais, acesse www.fucap.br. Olá, sejam bem-vindos ao IBEFcast, o podcast do IBEF. IBEF, para quem não sabe, é o Instituto Brasileiro dos Executivos de Finanças. E eu hoje, Sara Maísa, host desse podcast e membro do Comitê Qualificado de Conteúdo de Finanças. Hoje estou aqui com 3 grandes referências que vão se apresentar e nós vamos falar sobre gestão financeira como estratégia empresarial. Então, nós vamos aqui falar sobre como que a gestão financeira é uma estratégia para ser sustentável, para que as empresas possam crescer cada vez mais. Estou aqui com o Rodrigo Missaja. Seja muito bem-vindo, obrigada pela sua participação, por aceitar o convite. Luiz Guilherme e Satya Ananda. E eu vou pedir aqui o Rodrigo para começar se apresentando. Meu nome é Rodrigo Missaja, eu sou founder e diretor executivo da Tegros, uma empresa que te ajuda a vender mais, melhor e por mais tempo para os seus clientes. Eu sou Luiz Guilherme, contador e consultor financeiro e especialidade em organização financeira e recuperação de negócios. Maravilha. Satya? Meu nome é Satya Ananda Kopernik, eu sou graduada pela UFES em Letras, mas pós-graduanda pela PUC do Paraná em Neurociência, Psicologia Positiva e Mindfulness. E eu trabalho exatamente com a área da mentalidade e comportamento dentro da nossa empresa de consultoria de finanças. Muito bacana. E para quem não me conhece, além de estar aqui representando o podcast, Sara Maísa, eu tenho 15 anos de atuação na área financeira. Comecei muito novinha ali, desde menor aprendiz, dentro do Grupo Águia Branca, onde foi uma grande escola para mim, de gestão financeira. Depois eu saí e resolvi fundar, o Sprint Money, que é a minha empresa hoje de gestão financeira, onde eu trago esse conceito de gestão financeira 360. A gente atende ali tanto a pessoa física com a parte do digital, dos infoprodutos, então desde aquela pessoa que quer se organizar financeiramente, até a parte de finanças mais estratégicas, que é de fato o que a gente vai falar aqui hoje para ajudar essas pequenas e médias empresas a ter essa visão maior, aí, uma visão mais sistêmica das finanças. Isso é importante. Lá na contabilidade a gente atende alguns influenciadores, E é impressionante a necessidade que esse público tem de orientação para a organização financeira, porque eles são a máquina de vender, sabem fazer dinheiro com força. Mas agora, quando vai para a parte de gestão, eles pecam um pouquinho. Então, vamos colaborar aí com eles também, Maravilha. E a gente colocou aqui alguns pilares para a gente começar o nosso bate-papo. E o primeiro deles, que eu queria puxar um gancho, é a parte de finanças comportamentais. Como que é importante a gente ter clareza ali da nossa mentalidade em relação ao dinheiro. Eu costumo dizer que finanças é igual uma árvore. Se a gente quer mudar os resultados que a gente vem colhendo, os frutos, a gente precisa olhar para as raízes, e as raízes são as nossas crenças. Eu trago um conceito que é quinteto da falência, que é crenças, sabotadores, vazios, vícios e o ego. São 5 pontos do comportamento humano que a gente precisa entender, dominar no nosso dia a dia para a gente virar essa chave e conseguir ali construir os resultados que a gente almeja. E aí eu vou puxar um gancho aqui para a Satya, que tem aí a especialização nessa parte, Satya? O que você observa no seu dia a dia, nos seus atendimentos, que em relação a essa parte da mentalidade, do comportamento, como que isso influencia para as pessoas ou as empresas aí na gestão financeira? Então, nas nossas consultorias, a gente sempre tem o costume de cuidar do CPF antes de cuidar do CNPJ, Porque é com as perninhas do CPF que o império do CNPJ vai ser construído. E eu achei muito legal que você falou das pautas de crenças, porque é exatamente em cima disso que a gente trabalha. As pautas de crença e as pautas de criação, Elas formam a mentalidade e o próprio eu do empresário
enfim, de todos nós. E é interessante a gente observar no comportamento das pessoas como que essas pautas influenciam se elas não são percebidas, se elas não têm a consciência de quem elas são, como elas são, o que elas fazem, por que elas fazem. Né? Quando a gente não tem essa percepção consciente, em inglês tem uma expressão que chama awareness, você tem uma pessoa perdida, você tem um empresário perdido. Né? Então a gente precisa sempre voltar para analisar o comportamento dela quando era criança, as informações, a educação que recebeu dos pais, da própria escola, ou que não recebeu. Né? Como foi o comportamento dos pais também em relação a dinheiro, porque até pegando um gancho, então, às vezes você é o espelho do seu pai, ou uma versão do que foi a sua criação. Você quer ver um teste rápido aqui com vocês? Coisa simples. Não tem certo e não tem errado. Né? Vocês vão responder, eu já fiz isso com ela. Não, é um teste psicológico também, pode ficar tranquilo. Mas assim, não tem certo e não tem errado. Tá? Qualquer resposta, ela vai servir. Então, vamos lá, vou fazer a pergunta. Vocês vão responder a primeira coisa que veio à cabeça de vocês. E vocês que estão escutando a gente aí também. O que é dinheiro para você? A primeira coisa que veio à sua cabeça. Qual foi a primeira palavra, Rodrigo? Recurso. Recurso é uma boa palavra. Eu acho que é ferramenta. Olha, exatamente o que a gente estava falando um pouco até agora há pouco, né? Porque quando essa é a primeira pergunta que a gente faz nas nossas consultorias, porque ela é um direcionamento. Então, por exemplo, para muita gente, dinheiro é liberdade. Para outras, dinheiro é segurança. Para outras, é recurso. Para outras, é tabu. Para outras, é tabu. Para outras, é ferramenta. Então, a partir do momento que você entende o que é dinheiro, o que o dinheiro representa na sua vida, você pode tomar aí algumas atitudes e mudar percepções e comportamentos. Né? Então, experimenta mudar a sua pergunta ou testar uma segunda perguntando o que é dívida. Que aí você quebra a perna da pessoa. Porque, exatamente, a gente não pode começar com o que é dívida, porque senão a pessoa começa a chorar e desesperar e a gente não consegue mais fazer nada, entendeu? Negócio, né? Mas tem que ser, às vezes, a última pergunta. Mas nessa questão da mentalidade, a gente tem uma visão não, eu pego muitas empresas que eu observo que é CPF rico, CNPJ pobre, mas deveria ser o contrário. CNPJ rico e um sócio, não é pobre de escassez, tá? Mas assim, é uma empresa mais financeiramente bem organizada, estruturada do que um CPF. Então, são tudo questões de premissas mentais aí, comportamentais, né? E pegando um gancho nisso que você falou, eu sempre falo que a empresa tem que lucrar primeiro, para depois o dono enriquecer. Né? Então, acho que é muito nessa linha. Né? E é total contrário do que acontece. A pessoa começa a ver o dinheiro entrando... É ostentar. E não tem nem organização assim, interna para lidar com aquele sentimento novo de, poxa, eu tô fazendo dinheiro, Não. A pessoa já entra na vibe, na onda do... posso gastar, vou investir, e esquece de organizar, esquece de planejar, e esquece de cuidar exatamente dessas pautas de crença e criação, porque o que o dinheiro representa para você vai determinar como você lida com ele. A gente pega muitos negócios lá, o Rodrigo, Sara. Muitos não, né? Alguns, assim. Já peguei casos comportamentais mesmo, tá? Aonde o sócio gasta uma média, não foi 1, nem 2, nem 3, nossa, muitos já. O sócio gasta uma média, vamos colocar 30 mil por mês, 25 mil por mês. Aí você vai puxar o faturamento, a empresa não fatura nem 20. Então, ou seja, como... Aí a pergunta que todo mundo se faz, né? Então, assim, você utiliza recurso de terceiros. Só que recurso de terceiros é caro. E tem fim, né? Tem um limite ali. O Americanos 2 é revanche, né? Não dá então a questão é totalmente comportamental e educacional, né?
E O que você complementa aí, Rodrigo? Eu Fala ia pra perguntar nós. assim, eu passei a minha jornada, né? Ela foi de pessoa técnica para empreendedor, para empresário. Então, eu nasci no técnico. A minha empresa nasceu de um esforço onde eu colocava a mão na massa, eu sabia gerar valor com isso, e eu fui treinando pessoas, comprando meu tempo de volta, né? Como a galera gosta de falar. E a gente foi crescendo, eu, meu sócio, etc. Ambos muito técnicos. E a gente talvez até tenha negligenciado a gestão financeira por muito mais tempo, apesar de a gente ter uma boa base. A empresa quebra pelo caixa no início, enfim. Só que quando você fala assim, empresário, a mentalidade da pessoa que começa uma empresa como empresário ela é completamente diferente do cara que é um empreendedor, principalmente se estiver vindo da parte operacional, né? E aí a relação com o dinheiro também muda bastante dependendo dessas situações. Vocês falaram assim, empresa rica, CPF pobre. E aí você pega lá, o CPF tem que estar sustentado para poder suportar o CNPJ, porque uma empresa nada mais é do que um conjunto de pessoas com um objetivo muito bem estabelecido, né, trabalhando em prol desse objetivo. Então você tem que ter o CPF funcionando ali, principalmente de quem está tirando esse esforço do zero ali, né, porque quando a empresa está nascendo é muito difícil. E aí eu concordo. O cara fatura 30 e tira 20, enfim, eu concordo, tem que se organizar. Mas o normal que eu vejo quando a empresa está nascendo é que o cara deixa para se pagar por último, sacrifica o CPF para tirar o CNPJ do zero, porque no Brasil não é simples, é um lugar desafiador. E eu agradeço isso, porque treina a gente, eu gosto de desafio. Mas no final, um monte de empresa quebra ali no início, porque não controla a caixa, mas porque o CPF morre também. Como é que é essa logística empresarial? Vamos lá. Vamos pegar desde da escola. A gente faz o ensino médio, acabou o ensino médio, a gente tem 3 opções. Mais algumas, mas vamos botar aqui. Ou ele vai para a faculdade, ou ele vai para o mercado de trabalho, CLT, ou ele vai empreender. Raramente, algumas exceções, você tem alguma outra situação dessa. Ou você faz faculdade e trabalha, ou faculdade e empreende, mas geralmente é nessa. A pessoa que não tem recurso para pagar uma faculdade, então ou ela vai para o CLT ou ela vai empreender. Então, ou seja, se na educação básica ali, na escola, na família, ela não teve qualquer tipo de ensinamento, de comportamento, ela vai tomar porrada. Então, ela vai, né, vai para o mercado, vai se jogar. Quando a pessoa vai para a faculdade, ela já tem um conhecimento técnico operacional. Então, fui para a faculdade de contabilidade, aprendi contabilidade. Fui que eu pego muito médico também. Eu sou médico, eu não sei fazer conta, né? Eu sou dentista, eu não conheço número, então, fisioterapeuta. Então, quando você sai também da faculdade, ou você vai ser um CLT em uma empresa, ou você vai montar a sua empresa. E, de novo, dentro de uma faculdade, onde tem uma instituição que deveria ter uma preocupação na parte financeira, não tem. A gente cai na mesma problemática. Pessoas técnicas que vão empreender. E aí, quando a gente vai empreender, tem a seguinte situação. Não existe um estágio onde você começa e vai graduando e vai ficando melhor para depois você bater de frente com os grandes. Acontece da seguinte forma, você já chegou sendo jogado na jaula dos leões. Então, você saiu e foi para o mercado, você já vai disputar com gente grande. Não existe um programa do governo em que fala assim, primeiro você vai aprender, você vai pagar menos imposto até você crescer de faturamento e aí você vai estar apto a entrar no mercado. Então, não existe isso. Então, você já entra ali no trem andando a 200 por hora. Eu acho interessante que, como a gente consegue observar as coisas, as áreas da vida se misturando mesmo. Porque o que ele está falando se relaciona com pautas culturais. A gente não tem essa cultura de falar sobre dinheiro e sobre essa questão de sair da faculdade ou sair da escola para entrar numa faculdade. É uma linearidade que a gente segue
pelo menos da nossa época, né? As crianças de 1980, 1990 ainda saíam da escola direto para uma faculdade para ter uma carreira e trabalhar naquela carreira para o resto da vida. Hoje, felizmente, eu vejo uma mudança muito significativa nesse sentido. Mas você pensa um adolescente com 17 anos para fazer um vestibular, para fazer uma faculdade e sair com uma carreira definida, o cara não tem nada na cabeça ainda. Aí ele descobre que ele está infeliz com 30 anos, quer mudar de profissão, quer sair da CLT, que foi exatamente o meu caso. Trabalhei muito tempo na CLT, falei, cara, não quero mais, vou fazer transição de carreira. E aí você se vê no vazio, no escuro. Você não tem uma mentalidade forte, porque isso não é socialmente construído. Você se encontra perdido, com conta para pagar, né? Perdido como um adolescente, mas com a vida e a responsabilidade de um adulto. Então, é exatamente esse cenário que a gente pega, geralmente, os clientes, os empresários. O que eu faço? Me dá uma direção. Porque isso não vem construído desde sempre. E hoje ainda é muito fraco essa parte da educação financeira nas escolas, Totalmente. né? Então, nas escolas públicas, então... Vocês tiveram aula de educação financeira? Claro Você que teve, não. Rodrigo? Cara, educação financeira não. Vou falar que um pouquinho de viabilidade, alguma coisa em projetos. E olhe lá. Aí, Mas a gente tem que aprender, né? Tem que aprender. Quando é Tem que que se você virar. começou... Quando que você começou a aprender a ter noção do que é dinheiro? Putz, pergunta complexa. É difícil, cara. depois dos que 25 é anos... Quando ter você noção? não tem. Porque Quando você descobre que tá faltando. Quando você começa a empreender, ganhando, faturando ali 1.000, 2.000, 3.000, 5, 10, quando é que isso virou uma chave nos seus negócios que você... quando é que você falou assim, cara, agora a responsabilidade Agora isso é um maior. negócio, não é mais um jogo. Né? Agora o buraco é mais embaixo, assim, e você acaba administrando famílias de terceiros, porque quando eu comecei a empreender lá, foi, né, fruto da minha mãe, até pegando um gancho para você, assim, eu ajudava a administrar uma fábrica de pão de mel, né, e tinha 2 funcionárias, aí eu ficava pensando, falei, gente, eu sou responsável pela vida, né, mais que era Indiretamente. 2 pessoas, mas acabo sendo responsável. Quando é que isso virou para você essa chave de responsabilidade financeira ou essa chave não virou ainda? Cara, tem um momento muito icônico. Assim, quando eu também fiz uma transição de carreira, trabalhei na Vale, trabalhei na Indra, na IBM, empresas menores, passei por bastante coisa antes de começar a empreender, já estava montando uma consultoria, me juntei a outros consultores, enfim, e a gente foi crescendo, teve um crescimento até legal, a gente saiu de, sei lá, 2 pessoas para 13 no time em menos de um ano, e foi legal, a gente estava com clientes grandes, enfim. E aí crescia, né? Quem acha que só cresce tá olhando errado, né? Você cresce e dá um zoom out ali, mas se olhar, a vida é uma montanha-russa, né? Exatamente. Teve um momento, cara, a gente devia estar com uns 30... Eu sempre fui muito austero, tá? Assim, com o dinheiro. Eu não fui o cara de usar alavancagem no início, então, cara, recebia, as contas estavam organizadas, crédito usava muito... De forma organizada, né? Organizada, etc. E beleza. Teve um dia 5, a gente paga no dia 5, que era umas 5 horas da tarde. A gente tinha uma folha de 320 mil reais, mais ou menos. E o meu sócio me chamou numa sala. Cara, ele vai matar. Ele me chamou numa sala e falou, cara, então, a gente não tem dinheiro para pagar a folha. Olha só, velho. Você não tá conseguindo ver. Eu comecei a ter um nervosismo, nunca tinha acontecido isso. 320 mil de folha não é uma coisa pequena. Não. Também não é nada grande, mas hoje pra mim já é mais fácil de entender. Mas, porra, aquilo, né, é complexo. E a gente tinha que escolher quem não ia receber no dia 5. Eu nunca tinha atrasado um pagamento na minha vida, cara. Meu Deus.
vontade de vomitar do caramba. E isso porque eu tava tendo uma inadimplência maior do que eu tinha até então. Nunca tinha precisado de caixa de giro, nem nada, capital de giro. Organizado, como eu falei, eu sou bem chato. Meu sócio é mais chato que eu, apesar de ele ter uma aptidão a risco maior do que eu nessa parte financeira. E, cara, era 5 horas da tarde, precisava aprovar as transferências, né? Tava tudo organizado. E não caiu o dinheiro do cliente, não tinha caído. Ele atrasou. O cara tava com vontade de vomitar, eu tava desesperado. E assim, a prática de, cara, não me paga, vão pagar todo mundo primeiro, sempre foi muito normal pra mim, que eu acho que é uma forma de se fazer, não tem certo ou errado. Nesse dia eu fiquei muito mal, cara, muito mal. E aí, risquei o quadro todo, a gente foi pra uma sala que tem quadro lá na Tegros, uma sala que vaza som, então a gente não podia falar alto, a gente ficou umas 2 horas organizando ali, e falei, cara, beleza, a gente vai dar notícia para essas pessoas aqui, a gente conversa amanhã com o gerente, porque não dava mais tempo, nem de pegar capital de giro, nem nada. Já tinha passado as 4 horas da tarde. Uns 45 do segundo tempo, né? Prorrogação já. Enfim, esse é o problema de não organizar, né? Enfim, depois disso. Então, nessa conversa, decidimos tudo. Cara, quando a gente deu o refresh, caiu o pagamento do cliente. Nossa. Deu, acho que uns R$30 sobrou na conta na hora que a gente fez todas as transferências. Eu saí correndo. Nossa, até eu já tava tensa aqui. Como se fosse comigo. Eu saí correndo pro banheiro, vomitei até a morte ali. Que isso? Cara, eu tava muito nervoso, eu não sabia o que ia fazer, Você cara. vê como é que dinheiro é Uma emocional? folha de... Uma folha físico, né? O ponto não é o dinheiro, cara, é a responsabilidade. Quantas famílias eu ia ter que chegar naquela hora lá e a decisão era, eu deixo de pagar A, B e C integral, mas esse cara tem responsabilidade, tem conta. Eu pago um pouquinho menos pra todo mundo. É a primeira vez, eu não tinha nem ideia. E desculpa, mas se eu procurar no Google não vai ter essa resposta. Não tem. E se tiver, você não vai conseguir tomar a decisão fácil. Sim, e foi uma boa discussão que eu tive ali com o meu sócio. Cara, a gente vai fazer isso, não sei como. E o que a gente vocês atrasa isso e mudaram tal. de mentalidade e de organização financeira depois desse problema? Cara, eu dei uma estudada em como que eu podia fazer isso, organizar, revi todos os meus contratos para adequar prazos de pagamento melhor, né? Fiz contratação de fluxo de caixa, deixei pré-contratado. Só de organizar, a gente tinha o dinheiro no mês. Só que o fluxo de caixa ele não é no mês, Contas ele é a diário. Depender, Né? Então a gente eu peguei tudo e reorganizei. Saída, entrada, dentro das prioridades que a gente entende de operação, né? Para que tivessem datas mais acertadas. Sim. E aí, assim, você vai crescendo, você cede muito para o cliente, normalmente, né? Principalmente, no nosso caso, é bootstrap, cara. A gente nasceu do zero, sem investimento, e foi crescendo aos pouquinhos. Tudo que sobrava a gente reinvestia e foi crescendo assim que a gente criou a Tegros. Então, na hora de sentar com todos os clientes, primeiro exercício maneiríssimo. Cara, olha só, eu preciso organizar a data de pagamento. Eu não posso mais que seja qualquer data, vai ser até o dia tal. Beleza? Beleza. E a gente nunca tinha cobrado nenhuma multa ou juros de um cliente que é atrasado, que a gente achava isso feio. Beleza? É meio que aquele tabu que a gente conserva, né? De não ter falado sobre dinheiro, aprendido sobre dinheiro. E a gente fica cheio de não me toques, assim. Como que eu vou falar? Porque é delicado. Culpa, né? Dinheiro é muito delicado. Aí, vou fazer mas não tem que ser. Uma outra pergunta. Manda. Virou rosto. Já que virei o rosto. Na família de vocês, se discutia sobre dinheiro? Cara, eu ouvi bastante discussão dos meus pais, mas meus pais tiveram uma vida meio diferente, assim, né? Graças a Deus, da época que eu nasci pra frente, bem, assim, nunca me faltou nada. Mas meu pai saiu da roça, era vendedor, viajava, naquela época não tinha esse negócio de internet não, né? Então viajava 30 dias no mês, eu via ele de fim de semana de vez em quando, para vender. Se não vendesse, era representante comercial. Se não vendesse, não tinha. Minha mãe era psicóloga, início de carreira. E aí, ambos trabalhavam. O que você lembra lá da sua infância de dinheiro? Cara, eu lembro minha mãe jogando as coisas para frente e meu pai tentando segurar. Minha mãe chegou um dia e falou: olha, comprei uma sala no shopping Praia da Costa porque eu preciso de um lugar melhor para atender.
Meu pai, não, como que a gente vai fazer isso? Não sei quando, eu tinha, sei lá, 5 anos. Comprei nosso apartamento porque a gente não pode continuar aqui, a gente tem filho agora, não sei o quê, a gente corre atrás para pagar. Só que sempre foi assim, joga a dívida para correr atrás para pagar. Meu e para algumas pessoas funciona bem. Para algumas pessoas funciona. Tem gente que funciona na base da pressão, né? Você precisa ter a dívida para correr atrás. Eu não funciono né? assim não, tá? E aí, eu como mecanismo de defesa, comecei a fazer o contrário. Cara, eu quero trocar de celular, o que eu fazia? Até, sei lá, pouco tempo atrás, uns 2, 3 anos. Eu juntava o meu dinheiro e pagava a vista para aproveitar 10% de desconto, alguma coisa do tipo. Olha a pauta de criação aí. Mas eu juntava o dinheiro. Só que eu não considerava o tempo e o que aquele ativo servia para mim. Então, por exemplo, o celular nos dias de hoje, se você souber usar ele bem, ele é um ativo. Você faz mídia, você faz anotação, você alavanca a sua cabeça, o seu tempo, responde e-mail, te dá agilidade. Se tiver um celular muito ruim, talvez você não consiga fazer tudo isso. Então, eu comecei a entender a minha relação com o dinheiro diferente. Mais uma relação de investimento em recurso, em ferramenta, do que propriamente dito a aquisição de um celular. E aí deu umas mudanças na minha forma de enxergar. Comecei a olhar como que eu alavanco no cliente, comecei a entender como que eu posso embutir, fazer um custo de capital melhor, usufruindo das possibilidades que a gente tem no mercado, para dar condição de pagamento para o cliente. Numa empresa de serviço não é normal. Quando você é pequeno, você no máximo trabalha hoje para receber amanhã. Agora você pega lá, a gente perdeu um contrato para Bradesco, o cara queria 120 dias, executa 120 dias para pagar. Se eu soubesse naquela época, e era uma conta de 100 e poucos contos, né, um time grande naquela época, por mês, se eu soubesse naquela época como que embutia a parte de dinheiro no meio do caminho, cara, eu tinha feito, o custo financeiro, eu tinha feito uma conta rápida ali, transformava isso para ele, e eu tava tendo Bradesco, cara, como cliente. Olha o logo lindo que eu não tenho hoje por vacilo técnico. Aí eu fui me educar pra caramba. Eu achei interessante que você falou assim, eu comecei a entender a minha relação com o dinheiro, mas pelo que você contou, eu acho que você começou realmente a construir a sua relação com o dinheiro. Porque eu não sei se a gente comentou isso, mas a pauta de criação e de crenças, ela não é determinante para a sua mentalidade, para o seu comportamento. À medida que a gente vai vivendo, a gente vai construindo a nossa própria relação com o dinheiro. Né? O que os nossos pais fizeram ou deixaram de fazer não é determinante. Você vai escolher trilhar ali o seu caminho. E pegando o gancho daquela história que você contou da folha de pagamento, eu achei muito interessante porque é uma coisa que a gente não comentou ainda, da inteligência emocional. Isso também não é ensinado nas escolas. E para lidar com dinheiro num país que não é fácil abrir uma empresa, ser um empresário, a gente também não é ensinado a inteligência emocional. Pelo contrário, existe um preconceito enorme com vou ao psicólogo, vou ao terapeuta. E são profissionais que te dão as ferramentas para você ter autonomia de se conhecer, entender as suas reações em relação ao dinheiro, à empresa, aos fornecedores, aos problemas que acontecem, para poder tomar decisões melhores e mais assertivas e que vão gerar resultados melhores a curto e longo prazo. Mas isso é deixado de lado. A gente esquece que inteligência emocional é um pilar para viver melhor. Isso. E só tiveram 2 pontos que o Rodrigo falou que fez muito sentido, que foi a questão de como que ele começou a olhar para o dinheiro de uma nova forma. E hoje as pessoas estão olhando para o dinheiro. Eu só vejo o pessoal falando assim, provavelmente é o que vocês veem também. O pessoal só sabe falar de carro e casa. Parece que não existe outra coisa para fazer, né? E aí eu falo, gente, isso daqui você pode parcelar, mas isso não é uma aquisição de um patrimônio até você quitar isso. E as pessoas ficam se iludindo com essa ostentação das redes sociais e comparando isso, né? Então isso vem prejudicando as pessoas. E um outro ponto também que eu achei interessante foi a questão da gestão de inadimplência. Você comentou aí do prazo médio, que vocês precisaram ajustar. E o que eu percebo hoje nas consultorias, e vocês devem identificar também, é um vício nas pessoas, eu falei ali dos 5 pontos, de achar que é normal não pagar os fornecedores. E aí você não paga o seu fornecedor, o outro não consegue pagar o funcionário dele, e aí a gente que é consultor também não recebe. Olha a bola de neve negativa que a gente começa a criar. Posso te contar um início de carreira na contabilidade, como é que foi?
eu tive muita inadimplência. Sei como é. Por não saber cobrar e não gostar de cobrar. Mas aprendi na marra. Aprendeu na marra quer dizer, eu fiquei no ouvido dele, cobra. Mas antes da gente cobra, se senão eu vou cobrar. Teve uma vez que estava me afetando tanto negativamente a inadimplência, eu tinha uma média lá de R$30 mil para receber de clientes. Eu fui lá, eu utilizo um sistema, fui lá no sistema, selecionei todos os boletos a receber, deletei. Cheguei para os meus clientes, vocês não precisam me pagar. Eliminei boa parte da minha carteira, procurou outro escritório. Ah, tá. Acabou a dívida. Aí também, né? Cara, naquele dia, o meu negócio só cresceu. Mudança de mentalidade. Eu tirei a carga negativa. Tirou as pessoas tomei prejuízo? Prejuízo. Mas ganhei muito mais depois. Porque acaba com aquele... Eu ficava todo dia olhando, falei, cara, tá devendo, o cara não vai pagar, e manda mensagem, aquilo... É verdade. Sabe, gasta uma energia, né? Tomando meu dia, drena, e não vai. Falei, cara, eu tava um dia lá de saco cheio, falei, meu negócio não vai ficar assim, precisa crescer. Dei um reset lá e não quis nem saber. E aí foi. Graças a Deus estamos aí. Isso é a sua regra hoje? Não pagou, tá demitido ou como que foi? Não, eu dou um prazo. Depois? Não, hoje mudou, assim. Hoje a nossa inadimplência... É muito baixa. Não, quase não tem. A gente está falando aí, antes eu tinha talvez 30%, 40% de inadimplência. Hoje eu estou falando de 1, 2 clientes, né? Então mudou muito isso, a cobrança, né? Venceu, ó, paga e tal. Agora clientes que já estão 3, 4 meses ali, ou... É importante não deixar escalar, né? Já gerenciar o problema assim, logo no tinha clientes início. que eu deixava 6 meses, 8 meses sem cobrar, e eu ficava sem graça de cobrar. É a mentalidade. Então, a mentalidade assim, e a inteligência emocional, cara. Aí depois eu mudei, falei, não, agora com 3 meses já, ou a gente encerra, ou... né? Ou parcela, ou paga. Então, eu já sou um pouquinho diferente. Botou a cobrança na minha mão, falou, olha só, não tem ninguém fazendo favor, sabe? Não é ONG. Não é uma ONG, entendeu? Não pago as minhas contas, não vou no supermercado, vou pagar no amor, tá? E dou um abraço no caixa. Cara, dinheiro, é isso que eu tô dizendo. A nossa mentalidade, a nossa postura em relação ao dinheiro e as outras pessoas com relação ao nosso dinheiro... ela tem que ser de firmeza, porque foi como a gente falou aqui, dinheiro é uma ferramenta, tudo é uma ferramenta, o celular é uma ferramenta, o dinheiro é uma ferramenta, e ele serve a inúmeros propósitos, não só o material, né, da casa, enfim, do celular, da ostentação, ele é a chave de possibilidades. E aí se a gente deixa o valor do nosso trabalho, que tem um preço, na mão de um cara que não paga... Cara, demite o cliente, foi o que você falou, assim, a gente demite o cliente sem dó, porque é um contrato, e é um contrato de ética, é um contrato de honra. Eu te presto o serviço, você me paga, tá tudo certo. É claro que a gente não está falando das exceções, né? O cliente está com uma dificuldade, está com um problema. É claro que tem que haver flexibilidade. Mas agora, quando você vê que o cara simplesmente não quer pagar, demite o cliente. Na minha situação... Nenhum desses. Eu tive um cara, mas eu tirei um bom fruto disso, porque eu lancei como perda no lucro real, consegui aí você abate, abater o imposto ali e tal, etc. Tá de boa. Mas usualmente eram clientes que eles passaram por um soluço e eu precisava ter algum tipo de coisa. E eu era o principal motor de crescimento dos casos, porque eu estava trabalhando marketing, vendas com eles. Então, tipo assim, se eu fosse o cara que abandonasse naquele momento, teria mais problemas. Mas não foi assim também, 6 meses, 3 meses. Né? Esse específico foi um problema de fluxo de caixa. No final, a conta batia para positivo, porque a gente sempre foi muito alto, como eu falei. Mas, cara, eu já usufruí de algumas situações dessa e tornei oportunidade. Essa, por exemplo, de declarar como perda e abater do imposto se você tiver um lucro real. Teve uma situação também que eu falei, beleza, então vamos fazer o seguinte, você atrasou aqui, você vai me pagar lá na frente, eu estou embutindo juros
para frente. Como a gente não combinou nada, eu vou dar essa taxa aqui, que é a taxa que minha taxa de interesse e tal. O cara combinou no final, última margem. Melhor de descolamento de caixa, fazer valor presente foi menos o ganho, mas no final eu consegui sair com bons frutos ali. Mas tem um que eu acho que é importante falar aqui, que aí quando você fala de flexibilidade, etc., tem que ser firme, eu concordo, tem que atacar logo o problema e combinar logo. Combinado não sai caro. Combinado não sai caro. Cara, eu não vou conseguir pagar pelos próximos 3 meses. É uma opção sua se você vai ficar trabalhando com ele ou não, mas é consciente, você consegue se planejar e se organizar. É acordado. É acordado, né? E, cara, os clientes que eu mais dei a mão nesses momentos são os que ficam comigo até hoje. Eu tenho cliente há 5 anos me pagando, mês após mês. Beleza? Por quê? Porque no momento que ele precisou, a gente estava lá. E aí, de novo, não estou fazendo alusão à inadimplência. Inadimplência é aquele cara Pode acontecer. Não quer pagar e tal. Sim. Você tem uma inadimplência que é o cara que não conseguiu pagar ali naquele momento. Mas o cara mesmo fala, não, olha só, independente do que for, eu vou dar um jeito e eu vou te pagar. Como você vai deixar comigo? E aí, nesse momento, a gente fala, cara, eu tô junto. Vamos lá que eu vou te ajudar a ver como que a gente pode fazer. Eu acho que também faz diferença aí nessa parte de inteligência emocional aí. Sim. Como que você lida com esse problema. Porque é muito mais fácil você ficar com raiva do cara do que você ligar a ótica e a empatia e se unir para resolver o problema, né? Sim. Isso aí. Bom, e vocês que estão lá diante das empresas aí, Luiz, além desses pontos que a gente já mencionou aqui, quais são os erros que você mais vê aí os empresários cometendo além? Escolhe um só. O maior. 180 livros. Nossa, Eu já sei exatamente qual ele vai falar. Bom, imagino que seja. Vamos lá. Primeira coisa, precificação. Boa. Primeira coisa, a maior parte hoje dos empresários não sabe precificar. Primeira coisa. Então, como é que você faz uma gestão ali mais estratégica? Primeira coisa, assim, entra até a sua área aqui. Cria um mapeamento do dinheiro. Quanto que entrou, quanto que saiu, da onde entrou, para onde que foi. Então, você consegue identificar as entradas e os que a gente chama aí de ralos do dinheiro, né? Ponto 2, achar margem de contribuição. Margem de contribuição global da empresa, média, margem de contribuição unitária. Se você sabe a margem de contribuição unitária de cada item, você vem para um cara do marketing, para um cara da venda, fala, ó, isso aqui melhora esse item na exposição do seu... melhora este item na exposição do seu produto, da sua loja, porque tem uma margem de lucro maior. Alavanca mais as mídias digitais em tal serviço, porque o seu resultado é bom aqui. Produtos com margem de lucro maior, margem de contribuição maior, menor é o esforço, porque mais rápido vai pagar o ponto de equilíbrio ali e ter o lucro. Então, você tem mapeamento do dinheiro, margem de contribuição, ponto de equilíbrio. Aí vem gestão do gasto fixo e vem o controle de estoque para quem é comércio. Para quem é comércio, estoque é um ralo de dinheiro. Mas, assim, se você tem um problema de prazo de recebimento, nossa, isso eu pego muito. Não vejo dinheiro, nossa, é muita coisa. Precificação e prazo médio de pagamento e recebimento. Compra, tem que pagar em 15 dias, 20 dias, 30 dias. Dá até 10 vezes para o cliente pagar. Aí a conta não fecha, né? Aí o cara entra naquela seara, vou adiantar a maquininha, não vê que ele tá deixando e tanto, bota na precificação. E não coloca isso na precificação. Mas olha, uma coisa interessante da precificação. Como que a galera precifica? Geralmente no markup, assim, né? Eu tenho esse produto aqui, eu vou multiplicar por 2. Loja de roupa é padrão. Você compra esse produto, multiplica por 2,2. Eu converso com lojista de roupa quase todo dia. Todos, assim, quase 100%. Pegou esse produto aqui, markup de 2,2. Aí quando você vai fazer a conta ao contrário, para achar margem de contribuição, a conta quase não fecha. E serviço? Serviço, olhando o mercado, geralmente. Olhando a galera faz pesquisa
no ramo, né, de trabalho, Então, e precifica com base no que o mas concorrente está oferecendo. a pergunta de maior dificuldade de responder é a que ele executa. Como você agrega valor na sua prestação de serviço ou como é que você agrega valor no seu produto? Eu acho que vocês falaram umas coisas legais, né? Primeiro, acho que se a gente for falar um pouco mais de maturidade, a precificação, antes de falar de margem de contribuição, etc., você tem que entender de estratégia. Você está se posicionando como? Menor custo relativo? Pô, a Apple não vai olhar dinheiro comparando os outros. Na realidade, ela vai olhar, vai fazer pesquisa de mercado para ela jogar lá para cima. Diferenciação. Porque ela está em diferenciação, ela está posicionada de uma certa forma. Para ela, o valor que ela entrega, ela tá, é outra camada. E é óbvio, né, a gente está falando de empresas menores. Mas isso faz total lógica antes de você precificar. Cara, vamos falar de serviço, consultoria. Você tem como estratégia de precificação margem fixa, você vê o seu custo, define quanto você quer de resultado, de margem de contribuição, calcula de trás para frente, vem imposto, etc. Tá ali. Você tem ancoragem em mercado, porque você pode estar precificando, assim, cara, minha margem é 20%. Supondo que o cara queira lucrar 20%, ela faz uma conta ali, achou um fator dele qualquer, multiplica o custo por esse fator, cheguei lá o quanto eu tenho que cobrar. Só que o mercado está cobrando muito mais. Se você tiver posicionado estrategicamente como melhor custo-benefício ou custo relativo, tá valendo, tá ok. Agora, se você tiver como diferenciação, como segurança, se for consultoria, principalmente você é o cara outlier, o brains ou a metodologia, né? Cara, tudo isso mexe. E aí, se você não cola no cliente, você está perdendo oportunidade de capturar valor ali. Se o mercado está acima. Se o mercado está abaixo, você tem que entender. Ou você se organiza para entregar mais barato e abaixa seu custo para achar sua margem alta, ou você se posiciona de outra forma, se você conseguir vender como diferenciação, para poder fazer isso. Mas o ponto é você tem que monitorar o tempo todo a margem de contribuição por produto. E aí, de forma estratégica, você organiza a sua cadeia de valor olhando não só a venda pontual, aí eu tô falando de serviço, tá? O varejo é um pouco diferente. Mas aí você organiza a sua venda de produto, a sua escada de valor para o cliente, entendendo o tempo médio que ele fica com você, o tempo médio de prestação de serviço, o custo e como que a relação de vender mais, de expansão da sua carteira para ele funciona. Você pode ter um produto boi de piranha, um produto de entrada, que você tem uma margem talvez ali menor do que a sua margem-alvo como empresa global, mas ele o que está servindo, ele tem um CAC baixíssimo, um custo de aquisição do cliente baixíssimo, você utiliza isso como ferramenta, então na prática ele é uma ação de marketing. É como se fosse um cupom do Sabe uma estratégia de precificação legal para prestação de serviço? Você dividir em cadeias, né? Mas é muito legal isso. Você pode vender um produto, por exemplo, a R$950. Mas você pode colocar um a 25 mil. Qual é a percepção do cliente? Cara, esse cara tem um produto de 25 mil, ele deve ser muito foda. Agora eu vou pegar esses R$1.000. R$1.000 ficou barato. Se você bota se você bota R$1.000 ali ainda em 10 de 95, então, olha o poder de falar assim, cara, isso Você pode usar isso, por exemplo, num escritório de arquitetura, né? Eu uso isso lá em casa. Quando eu chego com uma roupa nova, eu falo assim, quanto você acha que isso custou? Entendeu? Aí ele joga mais pra cima e eu falo, não, foi menos. Mas às vezes foi até caro, mas é a percepção. R$10.999 um vestido. Mas você pega, por exemplo, um escritório de arquitetura. Ó, esse meu projeto aqui vai custar R$10.000. Mas eu posso fazer isso aqui que te custa 3. Quando você para de ficar buscando referências no mercado e bota referência interna, você deixa a percepção fica interna. Então, por exemplo, ó, você tem esse que custa 999, esse que custa 1.500, esse que custa 3.000, esse 25 mil. Então, você tirou a percepção dele de comparar esse de 900 com um concorrente, que é às vezes 1.500 ou R$500. Você deu mais cartas para ele escolher. É uma estratégia de precificação. Então, você pode ir escalando
esse cliente também, ele começa em 900, aí você tem um produto de 2.000, um produto de 5 e um produto de 20. Mas por isso que o posicionamento tem que estar muito claro, né? E aqui a gente já vai puxando um gancho para o final, né? E aí eu queria perguntar para cada um de vocês, deixar aqui já uma orientação, né, desse papo, mas com foco no nosso tema central, né, que é a gestão financeira como essa estratégia de sustentabilidade empresarial. Então, assim, diante de tudo que a gente mencionou aqui, qual que é o ponto fundamental que vocês acreditam que a gente vai conseguir agregar valor aí para quem está nos assistindo? Saiba quanto entra, quanto sai da sua empresa, saiba precificar e, principalmente, depois de achado a margem de lucro correta, invista em vendas. Tem que investir em vendas, precisa crescer, precisa vender mais, precisa alavancar o negócio. E aí puxa marketing também, né? Quando você diz vendas, engloba marketing. Marketing e vendas, né? Eu vejo poucas empresas, elas destinando recursos, destinando um capital, um percentual do faturamento para a área de vendas. Então, como é que você quer crescer? Como é que você quer crescer se você não investe mais em vendas? Uhum. E você, Rodrigo? Cara, eu acredito que se você não está educado financeiramente para ter DRE e caixa, olhando isso estruturado para tomar decisão, invista em quem consegue estruturar isso para você o mais rápido possível, independente do tamanho. Assim, depois de atingir um patamar médio ali, legal, porque a tomada de decisão olhando caixa, DRE, né, o resultado ali, e pode ser gerencial, não precisa ser contábil não, porque o contábil normalmente esconde muita coisa. Você quer um negócio engraçado? O financeiro falou vai para o marketing falou vem para o financeiro. Porque no fim, a gente está falando de empresa. Sim. Né? Se você não olhar a margem de contribuição, você corre um risco que é contra-intuitivo. De quanto mais você vender, maior o buraco você está criando para quebrar. Às vezes você está jogando com deslocamento de caixa e não está vendo. Posso só contar um caso final? Prometo que é o último. Teve uma consultoria de um restaurante que eu fui fazer, vende marmita. Cada marmita que ele vendia, ele tinha R$2 de prejuízo. Eu falei com ele, se você continuar, não aumentar o seu preço ou reduzir o seu custo, você vai deixar. Deu 3 meses, ele não atendeu. Né? Não fechou as portas. Margem de contribuição errada, margem de precificação errada. E eu vejo também a importância de criar essa rotina entre os sócios e os decisores para, de fato, olhar para esses números, porque a maioria das empresas que eu atendo hoje, eu vejo que os donos, eles estão ali muito focados na estratégia, na venda, mas eles não têm muitas vezes esse perfil de querer olhar, e vai só com o contador ali, não, me fala aí já fugindo, né, nunca quer participar da reunião. Então, a gente trazer essa cultura, né, de parar, sentar e ter um momento de analisar esses números e tomar decisões, porque o consultor, o contador não vai fazer milagre, né? Sati, apesar de pedirem sempre muitos milagres. Nossa Senhora. A gente falou muito, é claro, né, da estruturação das empresas e do financeiro, que no final das contas é o foco, né, do empresário. Mas o meu recado é: estruture a sua mente, observe o seu comportamento, trabalhe as suas competências socioemocionais, porque é a sua mente que vai comandar absolutamente todo o resto. Verdade. Sem uma mente bem estruturada, não existe empresa sólida. Verdade, muito bom, porque é aquilo que ele falou, né? Não tem como ter um CNPJ forte com um CPF fraco. E é onde que começa? Exatamente. Primeiro a mente, depois a gente trabalha outros aspectos, né, do corpo. Então, eu gosto muito de falar de 3 pilares, que é saúde, relacionamentos e negócios, né? E aí, relacionamentos entram vários. Então, quando a gente olha esses 3 aspectos e começa a mapear isso todo dia, eu acho que o grande desafio do empreendedor, do empresário, é entender a sua rotina, que é todo dia ali. A maioria das pessoas que me procuram falam dessa dificuldade de manter a consistência. Né? Por que as empresas quebram nos 5 primeiros anos de negócio? Justamente porque já quebrou antes na mente do empresário. Então, acho que é um ponto importante aí. Agradecer a vocês por ter aceito o convite. Muito bom aqui o nosso bate-papo. Espero que tenhamos outros momentos, né, para a gente continuar esse assunto que passou rápido, coisa boa passar rápido. E eu quero agradecer também você que nos assistiu aqui, nos acompanhou. Curta, compartilhe esse conteúdo. Siga o IBEF nas redes sociais.
Esse podcast tem o apoio dos mantenedores do IBEF, sendo eles: categoria Diamante, ArcelorMittal, Banestes, Cezan, Cicobi, Vale, categoria Master, Apex, Med Sênior, categoria Sênior, Daluz, Risque e Nemer Advogados Associados, FUCAP Business School, categoria Pleno, Almeida e Pandolfi D'Amico Advogados, Grant Thornton, Machado Mazei e Pinho Advogados, Terca, Zília Armazéns Gerais, Time Now, Apoiadores, Accounting Consultoria, Ativação, FUCAP Solutions, Rede Tribuna, Rede Vitória, Rede Capixaba de Comunicação.